Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler uma leitura conhecida também em Efésios 4, 11 a 13. Efésios 4, 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Grande Senhor, a cada momento que comparecemos diante de Ti para uma oração, reconhecemos a fragilidade do ser humano e estamos descansados na Sua grande misericórdia, que pode alcançar Seu povo, que no momento como este espera uma palavra de ajuda, uma palavra de conselho, uma palavra de doutrina, uma palavra de posição, e o Senhor é o único que pode entrar em cena em um tempo como este e nos ajudar. Somos incapazes de fazer qualquer coisa, mas entregamos tudo em Tuas mãos para que o Senhor seja glorificado através de cada reunião, de cada mensagem pregada, de cada oração, de cada dedicação a Ti. O Seu nome é engrandecido. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Mesmo havendo muito mal entendido sobre o ministério quíntuplo, vamos falar mais um pouquinho sobre isto. Aperfeiçoado pelo quíntuplo. Na era de Laodiceia, parágrafo 102, o irmão Branham, falando com respeito à mulher pregadora, ele diz: não lhe é possível tomar parte no quíntuplo de Efésios 4 e deixar de exercer autoridade sobre os homens, enquanto que a Bíblia ordena que ela fique calada nas igrejas. E quando ela toma uma posição, ela quer estar arrolada ao quíntuplo de Efésios 4, mesmo não tendo nenhuma mulher ali. Tudo que se fala está falando do homem, apóstolo e não apóstola. Profeta sempre foi um homem. Evangelista também, pastor e mestre. Mas quando elas querem pregar, irmão Branham diz que elas estão querendo tomar parte no quíntuplo de Efésios 4. E aí elas não vão apenas
exercer autoridade sobre o marido, mas exercer autoridade sobre os homens. Agora, isso é Bíblia. Eu sei que a mensagem é uma mensagem louca para o nosso tempo. Mas a loucura do mundo também, ela não traz nada de bem para nós, senão de perversão. Tudo que você vê no mundo que está em desacordo com a palavra, aquilo não te edifica. E tudo que tem em você que está de acordo com a palavra não edifica o mundo. Porque o mundo tem suas maneiras de crer. O final dos tempos, somente as pessoas eleitas serão submetidas ao domínio da palavra. Isto é, elas estarão deixando de exercer autoridade sobre homens, sobre o marido, e estará debaixo de domínio. Ela precisa de aprender isso, porque o final dos tempos está mostrando que está contrário à Escritura. Eu tenho dito isso por causa dos maus homens que têm as leis. A lei é feita exatamente por causa dos desobedientes. Se tem quem desobedece, então tem uma lei para puni-los. E quem desobedece à palavra tem a própria lei de Deus para puni-los também. Porque ninguém mais pode punir. Um pastor não pode punir o povo. Quem vai punir é a palavra. Nenhum homem pode julgar o mundo. A Bíblia mostra isso, que o único que pode julgar o mundo é Cristo, o varão que foi destinado para julgar o mundo, que viveu sendo a palavra aqui na terra, manifestou a palavra e esteve no domínio do Pai. O próprio Filho, que era Deus em carne, estava sendo dominado pelo Pai, ao ponto dele dizer em São João 5,19, que aquilo que ele visse o Pai fazendo, ele fazia igualmente. Fora disso, ele não podia fazer nada. Então, assim é o posicionamento de Cristo e da sua igreja. Tem que aprender isto. Então, o irmão Brana continua assim no parágrafo 102. Irmã, você faria melhor dando ouvidos à palavra. Quer dizer, dando ouvidos à palavra, ela não seria uma pastora, não seria uma pregadora, ela não seria uma bispa, como eles a chamam, quando não tem nem estes ofícios, existe na Bíblia Sagrada, e o povo crê. É incrível que o povo crê, o povo lê a Bíblia, não tem esses ofícios, você não encontra bispa na Bíblia, você não encontra obreira na Bíblia, você não encontra pastora na Bíblia, senão pastora de animal. Aí você tem as filhas de Jetro, que era pastora, mas é de animal, é de ovelha. Mas quando se trata de ofício, elas não querem dar ouvido à palavra. Aí o irmão Brana vem e diz, irmã, você faria melhor dando ouvidos à palavra. Então, o que vamos aplicar a nós? Igreja, irmã, o melhor que você faz é dar ouvidos à palavra. Agora eu sei que uns dão ouvido à palavra de Noé. Os judeus deram ouvido à palavra de Moisés e não à palavra de Cristo. O povo do entardecer diz que dava ouvido à palavra dos apóstolos e não de Brana, que estava manifestado, sendo a palavra para aquele dia. O entardecer trouxe para nós a palavra outra vez manifestada em carne. Eu quero que vocês, eu já tenho pregado isso, mas eu quero que você abra seu ouvido. Por favor, abra seu ouvido para poder ver, ouvir e ver o que pregamos sempre.
você tem 3 manifestações em carne na Bíblia. Nos dias de Abraão, nos dias de Jesus e nos dias de Brana. 3 manifestações. Deus em carne. Agora, você não aplica nos dias de João Deus em carne. Deus em carne é a igreja, na verdade. Mas você não pode aplicar a uma pessoa, porque nós não temos mais esse tipo. Terminou com Brana. Aquilo ali completou 3. Você não pode partir para outra coisa senão a esposa, ela ouve o esposo. A igreja ouve Cristo. E se Cristo veio em carne e operou através do 7º anjo, a Bíblia mostra Apocalipse 10, 8 a 11. O que vai fazer? Vai submeter à vontade de Deus. Eu sei que pode chocar um pouquinho, mas em todas as noivas, você vai encontrar o subproduto. A de Adão, a de Cristo e a do último dia. Você vai encontrar. Eu estava pensando, qual é o produto? O produto é Cristo. Cristo é os selos. Agora você vê, da onde é que sai a igreja? Sai dos selos. Se ela sai dali, ela é um subproduto. Apocalipse 10, 8 a 11 é um subproduto do Apocalipse 10. Do contrário, ela seria coigual e ela não é coigual. Nós seremos coigual no milênio, mas enquanto estivermos na terra, não somos coigual. O marido domina a mulher, Cristo domina a igreja. Brana mostrou para nós tudo isso, e nós sabemos que a palavra revelada é o esposo. Se a palavra revelada é o esposo, o que foi que saiu da revelação? A esposa é um subproduto. Ela saiu da revelação. Se não tivesse a revelação, os 7 selos, ela não sairia. O que João está comendo pela Bíblia, o livrinho, ele está comendo exatamente o que é o produto. E você comendo o que é o produto mostra que você não é o produto, você está comendo o produto. A mulher não é o produto. Ela faz parte daquele produto. É isso que nós precisamos colocar em ordem. Por mais que esta igreja do último dia, é ter uma vergonha você olhar para nós, o grupinho insignificante desse mundo final, quase no amanhecer do dia de Deus, mostrar que nós somos essa esposa e que não tem outra. Adão tinha uma esposa que mesmo ela errando, ele não tinha outra. Ele teve que ficar com aquela. Cristo teve uma esposa. E o que ele teve que fazer? Ele teve que vir no entardecer para tomar outra. Porque aquela que ele redimiu no Calvário caiu em Nicéia. Aí teria que ser formado outra vez, que vem de Lutero até Brana, que vem dos pés à cabeça. E ela obedece. Do contrário, meus irmãos, nós seríamos o produto e não teríamos que obedecer os selos. A mulher seria o produto e ela não teria que obedecer o marido. Isso é bíblico. Gênesis 3,16.
O seu desejo será para o seu marido e ele te dominará. O desejo da igreja é para com Cristo e ele te dominará. No último dia é a mesma coisa, o desejo da igreja é para os selos e ele te dominará. Cristo é os selos que foram revelados, diz irmão Brana, ao nascer do sol 202. Então esta igreja, ela saiu dali, ela é a costela dali. Se não tivesse o produto para sair o subproduto, onde estaríamos nós? O homem estaria sozinho, Jesus estaria sozinho, Brana, a revelação estaria sozinho, mas teve um subproduto para poder ouvir o produto. Eva tinha que ouvir Adão, antes eram igual. Por isso, irmão Brana vem mostrando para nós o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. E este futuro lar você vai encontrar no milênio. Olha que tempo bom que você vai encontrar. Mas no novo céu e nova terra, tudo é igual. É isso que nós teríamos que aprender. Enquanto estamos aqui nessa carne, nós temos que nos submeter à palavra de Deus. Nos submeter à revelação. Aquilo. A revelação é o que depois dos apóstolos isto veio. Você se submete ao que os apóstolos pregaram, aquilo foi o que a igreja submeteu e caiu em Niceia. Mas Deus teve que trazer a igreja outra vez para os dias de Brana, para os dias da revelação, para os dias de Apocalipse 10, 7. Foi por isso que Jesus disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque vou para o Pai. Ele já estava mostrando, se há outro que faria obras maiores, o domínio estaria ali, aonde teria obras maiores, onde teria a revelação dos selos, que Paulo não teve, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Pentecostes não tiveram, mas nos dias da voz do sétimo anjo, tivemos esta revelação. Amém? Olha, é tão claro isso, que a igreja precisa de aperfeiçoamento, e não há aperfeiçoamento sem quíntuplo. As eras não tinham quíntuplo. Será que as pessoas não percebem? As eras não tinham o quíntuplo. O irmão Brana chamou de, uma tradução diz pastor-chefe, outra tradução diz principal pastor. A era de Sardes 38, que eu vou ler como está na nossa tradução. Então Deus se interferiu como principal pastor nos ministérios destes 7 homens, para conduzir o seu povo de volta à verdade e ao abundante poder desta verdade. Era Deus o pastor-chefe, era Deus o principal pastor, ele que interferiu nos dias de Irineu, nos dias de Martim, nos dias de Columba, nos dias de Wesley, nos dias de Lutero. Foi ele que interferiu nos dias pentecostais. Ele interferiu como principal pastor, até que viesse o ministério profético, que foi William Branham. Mas presta atenção, aqui nós temos a era de Sardes 38, eu estou lendo só uma partícula dela, é muito grande o parágrafo, mas você pode ler em casa, estou pegando esta parte principal. Nem também é suficiente que vejamos o ministério quíntuplo de Efésios 4. Apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores. Porque em cada era a igreja se desviou. E a igreja se desviando, ela não tinha o pastor-chefe, ela não tinha um profeta. Aí Deus foi seu pastor-chefe através daquele mensageiro daquele dia. Porque não tinha profeta. Porque Deus usou juízes, porque não tinha profeta. Aí Deus levantou juízes, porque não tinha profetas. Porque Deus levantou mensageiros das 7 eras da igreja, porque não tinha profetas. O que eles eram? Mensageiros, mas não eram profeta.
Irmão Brana diz, nós temos 2 profetas, Paulo e 7º anjo. São os 2 profetas. Mas 5 mensageiros que nós tivemos, o pastor-chefe, o principal pastor, que é Deus, está aqui. Então Deus se interferiu como principal pastor nos ministérios destes 7 homens. Deus teve que fazer isso. Como profeta, ele já falava a palavra. Como mensageiro, ele teve que interferir. Deus teve que interferir como um pastor-chefe. Ele teve que interferir, porque não tinha profetas. E aí vem Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. Quando chega em Brana, aí tem profeta outra vez, gente. É o quíntuplo que traz esse aperfeiçoamento que nós vemos aqui em Paulo. Mas quando não tem o quíntuplo, nós temos o principal pastor, que é Cristo, falando através dos mensageiros. Eu sei que se eu falar isso para você, você não crê, né? Mas nós tivemos todo esse espaço de tempo depois que o irmão Brana partiu. Porque você não pode contar depois que Paulo partiu. Depois que Paulo partiu, aí já eram mensageiros. Aí Deus tinha que interferir como principal pastor. Deus, o principal pastor, escolhendo um de cada era. Deus sempre trabalhou através de um. Está aqui claro nesta mensagem. É só estudar. Sardes 38. Porque em cada era a igreja se desviou e ela é não somente o laicalismo, os membros, mas o clero, os pregadores, os pastores, estão errados tanto quanto as ovelhas. E é por isso que aí vem o pastor-chefe, que é o principal pastor, que é Cristo. Guarde bem, eu estou posicionando isso para você ver que é Cristo, não é um homem. É Cristo num homem. Para poder trazer à igreja a palavra outra vez, nos dias que ele terminou com Paulo, e agora ele traz a igreja de volta através de Irineu, começando, isso é o começo, Irineu, Martim, Columba. Então nós vemos aqui o principal pastor, Deus, como diz aqui, Deus interferiu como principal pastor. Ele não era visto, mas ele estava entre a igreja e num homem, que aquele homem não era profeta, aquele homem era mensageiro. Deus operou através dos juízes. Eles não eram profetas, eram juízes, mas não tinha profeta naquele tempo. Deus teve que usar juízes até que veio o período profético novamente. E assim, Deus sempre faz isso. Aí Deus vem como principal pastor em Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. E aí ele chega como profeta, Deus profeta em Brana, para mostrar para nós que o aperfeiçoamento da igreja está nesse quíntuplo. Mas quando morre aquele homem, o pastor chefe, que é o principal pastor, chamado Deus, aqui está escrito. Então Deus se interferiu como? É Ele mesmo, se interferindo como principal pastor nestes ministérios. Então quando o irmão Brana também partiu, quando chegou o tempo do irmão Brana, você tem o que aperfeiçoa a igreja. Você tem toda a mensagem que aperfeiçoa a igreja. Porque William Brana era profeta, mas até Pentecostes você não tem igreja perfeita. Você não tem igreja perfeita. Ela se aperfeiçoa quando o quíntuplo está na terra. Sempre você tem apóstolo, sempre você tem pastor, sempre você tem evangelista, mestre, mas nem sempre você tem profeta. Nem sempre tem profeta. Se fosse sempre, teria dentro das 7 áreas da igreja. Mas teve Paulo e teve Brana. 5 não eram profetas, eram mensageiros.
Eu sei que se nós tomarmos a palavra do irmão Branham dizendo, um pregador é um profeta, tudo bem, mas não é um vidente. Ele não é um vidente. Um profeta vidente é aquele que nasce exclusivamente para aquele fim. Ele é um profeta como Paulo, ele é um profeta que teve visões como Paulo, como Pedro teve visões, como Branham teve visões e trabalhou dentro daquilo. E você vê as doutrinas que Paulo trouxe, as doutrinas que Pedro também aplicou, as doutrinas que Branham trouxe. Se ele não fosse profeta, você não poderia aceitar as doutrinas que William Branham pregou na revelação dos selos. Quando ele diz a era tem que terminar, o tempo tem que acabar para o selo ser revelado. Onde você encontra isso na Bíblia? É um profeta, é o tempo do profeta para mostrar para nós. Esse tempo acabou. Que tempo? Apocalipse 10:6. O tempo não será mais. Foi ali que o tempo acabou. E aí começa Apocalipse 10:7, a revelação dos 7 selos para a igreja. Mas eu estou batendo nisso para que você entenda que sempre nós podemos encontrar o pastor-chefe ou o principal pastor, que é Deus, usando um homem, usando um mensageiro, como Irineu, mas ele não era profeta, usando um mensageiro como Martim, Columba, Lutero, Wesley, William Seymour, entre os pentecostais, mas não eram profetas. Mas o principal pastor, Deus, estava operando através destes homens naquele dia. Aí quando chegou nos dias da voz do 7º anjo, completou o 5º outra vez. A igreja não era perfeita até ali, Deus veio trabalhando através dele para levar a igreja à perfeição. Porque quando a igreja chegasse na 7ª era, aí ela chegaria no perfeito. 7 quer dizer perfeito. Mas ela tinha que chegar no 7 para poder ser perfeita, essa igreja. E ela já chegou lá. Então, Deus se interferiu. Guarde bem essas palavras. É Deus interferindo. Não tem profeta. Aí Deus interfere. Deus entra num homem. Em Irineu, em Martim, em Columba. E assim, era um homem na era. Quantos homens, centenas e milhares de homens, de pregadores tinha em cada era, mas Deus entrava num homem, Deus interferia com o seu ministério num homem, até que viesse o tempo de aparecer um profeta na terra, como apareceu, irmão William Branham. Aí completou, você tem uma mensagem que aperfeiçoa a igreja. Por isso você não pode ficar apenas na primeira e segunda etapa. Não tem perfeição, primeira e segunda etapa. Você só tem perfeição na terceira puxada, que é a terceira etapa. É onde Deus se manifestou como 7, como um homem. 7 letras. No 7º dia, na 7ª era, operando para a sua igreja. Ainda que o povo não vê, mas eles têm que saber disso. Agora, o mais difícil é nós crermos assim. E eu quero que vocês entendam que hoje não é um homem, já foi um homem. Hoje já é a igreja outra vez. Era um homem Jesus, aí foi a igreja no Pentecostes. Era um homem Branham, aí foi a igreja durante esses anos todos até o ano 2000. Era um homem no ano 2000, aí é a igreja agora. Vocês estão me entendendo? É onde Deus entra em cena. É que você precisa saber que você é responsável pela presença de Deus e por sentir Deus dominar sua vida. E Deus é a palavra, Deus é os selos, Cristo é os selos. Qual igreja quer ser dominada pelos selos? Eles querem ser dominados pelos pastores. Eles não querem ser dominados pelos selos. Irmão Branham diz, Cristo é os selos. Isto é os selos agora que não houve nas eras. Nas eras estavam todos os selos
fechado. Sabe o que é a esposa? Quando houve essa revelação dos 7 selos, ela saiu dali. Ela é essa costela. O que é Apocalipse 10, 8 a 11? É o subproduto do produto do 7º anjo, que é Apocalipse 10, de 1 a 7. Ela tem que obedecer, precisa obedecer. Ela precisa saber, ele te dominará. O seu desejo seja para com seu marido e ele te dominará. Gênesis 3,16. Esta é a realidade para a igreja. E a igreja não quer ser dominada, ela não quer sentir agora Deus operando nela. Se eu disser alguma coisinha para você, baseado nisso que o irmão Brandt diz, então Deus se interferiu como principal pastor nos ministérios destes 7 homens. Ele precisava interferir. Quando você estuda a mensagem do irmão Brandt, sabe, irmão Brandt diz, nós temos 2 profetas e 5 mensageiros. Então, numa hora dessa, você já deve entender que tipo de mensagem era a mensagem do profeta. Superava as eras. Ninguém teve a mensagem durante as eras como William Branham teve. E quando chegar a esposa com o assim diz o Senhor, ninguém terá a mensagem como ela tem. Ninguém terá, porque ela é a verdadeira costela, ela é submissa aos selos, ela é submissa a esta revelação, ela não se atreve a mudar coisa alguma, ela não se atreve a viver como lá da primeira era, quando ela está aqui, saindo da costela dos selos, dos trovões, do novo nome. Ela ouve, ela se submete, ela é dominada. A igreja tem que ser dominada. Ela precisa, e se há prazer nisto, ser dominada. Esse espírito você não encontra na maioria das mulheres deste século 20 e 21. Não encontra. Ser dominada. Ele te dominará. E é difícil você encontrar também, dentro destes séculos, marido, amai vossa esposa. Como Cristo amou a igreja. É o que é difícil você encontrar. Olha os tipos. Se você não tem tipo, você não tem a igreja. Você tem que ter o tipo para ter a igreja. Você tem que ter o tipo, Enoque é o tipo, aí tem nós, o antitipo. Se não tivesse Enoque andou com Deus e Deus para si tomou. Não teria nós que hoje estamos andando com Deus. Deus é os selos e Deus para si nos tomará. É através da revelação que Deus faz isto. Amém. Glória a Deus. Espero que as pessoas entendam isto, que no tempo do irmão Branham, Deus estava em carne. Irmão Branham partiu. A igreja foi ao caos outra vez. Oh, você não pode pensar diferente, achando, não, foi tudo bem, irmão Branham morreu, a igreja continuou normalmente, tudo partida, tudo dividido, tudo crendo diferente do que ele havia pregado nos selos. Se você tem batismo em nome de Jesus Cristo, você é igual à igreja de Pedro, tudo bem. Mas a igreja de Pedro estava esperando nós, sem nós, a igreja de Pedro, de Paulo e de João e dos demais não seriam aperfeiçoados, sem nós. Então não é ter a igreja como a de Pedro. O irmão Branham num tempo disse, se eu pudesse ter uma igreja como a primitiva. Quando Deus abriu os selos para ele, ele disse, por que você deseja uma igreja como a primitiva? Sendo que ele te deu algo superior agora. É isso que você tem que entender, porque aí veio a revelação. Eu não quero apenas uma igreja como a primitiva, que logo em seguida ela caiu em Niceia.
Mas uma agora que não cairá, que ela é feita do mesmo material e ela prova que ela é obediente e ela é sujeita, submissa. Ele te dominará. Isto é, os selos domina a igreja. A revelação dos 7 selos domina a igreja. Por isso você vai encontrar um monte de crente, quando você fala em selo, ele não quer nem saber. Quando você fala em trovão, ele não quer nem saber. Porque eles não querem ser dominados pelo esposo. O esposo é a palavra revelada são os selos revelados. E eles não querem que isto domine sobre eles. Eles não querem. Por isso eles têm que entrar na tribulação. Eles não querem, eles querem a cura divina do irmão Branham, eles querem as visões do irmão Branham, eles querem os sonhos do irmão Branham, todas as histórias da vida do irmão Branham, todo crente hoje quer. Mas eu pergunto se eles querem os selos do irmão Branham. Sim, a revelação dos selos, que é diferente de todas as demais mensagens. Quero ver se eles querem essa revelação, porque Cristo não é a primeira e segunda etapa, Cristo é os selos. Ao nascer do sol, 202. Bom, irmãos, seria bom a gente até dar uma parada, né? Mas quando eu coloco algumas palavras para ver se eu ajudo as pessoas, Deus, o pastor-chefe, interferindo. Se eu disser para você que depois do irmão Branham, a igreja ficou no caos, a igreja se perdeu. O que aconteceu? Aí Deus pega, Deus é o pastor-chefe, Deus é o principal pastor. E o que ele vem? Aí levanta o irmão Martins e semeia a mensagem. Não importa, espera lá, espera, você vai pensar, mas ele trouxe a ressurreição isolada. Mas o que trouxe Lutero? Pai, Filho e Espírito Santo, cachimbo. No tempo de Lutero não tinha santificação. Mas o que trouxe Wesley? Santificação. Então, você tem que ver que Deus vem para poder semear a mensagem. Por quê? Os apóstolos morreram, então Deus agora levanta Irineu. E vem e manifesta como pastor-chefe em Irineu. Isto quer dizer, Deus é que mandava naqueles dias através de um homem. E assim ele passou para Martim, Columba, Lutero, Wesley, até que ele dominou os Estados Unidos através da mensagem de William Branham. Você pode ter centenas de pregadores bons nos Estados Unidos, mas Deus tinha um homem. Deus tinha um homem. É desse jeito também no Brasil. É dessa maneira no Brasil. Você tem centenas de igrejas, mas Deus tem uma. Eu só te pergunto se você, com a natureza ranzinza, péssima que você tem, é membro dessa igreja. Você não acha que Deus tem dado um privilégio tremendo para nós? Ser membro da igreja de Deus, a única igreja. Não é que a nossa igreja é boa, não. Não, Deus tem uma igreja. Deus não tem esse monte de igreja da mensagem, não. Cada um crendo de um jeito, cada terceira etapa crendo de um jeito. Deus não tem tudo isso, não. Deus tem uma igreja com a terceira etapa. Deus tem uma mensagem. Deus opera através de um homem. É assim que ele faz. Aí você tem aquela mensagem daquele homem, você vai semear aquela mensagem, aí você vai ver o quíntuplo em cena. Quando chegou Branham, ele completou o quíntuplo que não havia nas eras. Branham morreu, perdemos o quíntuplo. Alguém diz, não, mas tem a mensagem. Tem a mensagem. Quando é que você soube alguma coisa da mensagem de William Branham nesse espaço de 63 a 2000? Quando é que você soube da mensagem de William Branham? Você soube da primeira e segunda etapa, mas da mensagem de William Branham, dos selos revelados, dos trovões, do novo nome, quando é que nós soubemos? Não soubemos nada dentro desse espaço de tempo.
Aí Deus tem que vir e trabalhar através do irmão Martins, trazer a mensagem, através do pastor Joaquim Gonçalves Silva. Eu tenho que ver essas coisas, irmãos. Eu enxergo isso. Você enxerga onde o homem falhou. Eu enxergo onde o ministério dele operou. Você sempre olha e condena o homem pela falha. Eu estou olhando o ministério. Sem aquele ministério, não teríamos o que temos hoje. Aí Deus interferindo com a mensagem. Ninguém conseguiu abafar pastor Joaquim Gonçalves Silva com a mensagem da primeira e segunda etapa por todo o Brasil e 7 nações vizinhas. Ninguém. Sabe o que é isso? Deus interferindo. Mas o que Deus prometeu? A noiva tem um ministério. Era o ministério da hora. Perguntas e respostas sobre os selos 22. É a pergunta. Terá a noiva de Cristo no ministério antes do rapto? Seguro. É o ministério da hora. O ministério da noiva está composto de profetas, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres. É um grande ministério, é o ministério da hora. Será tão humilde. Deus já estava falando o que era, mas as pessoas são teimosas, elas acham que apenas foi até nos Estados Unidos e é o que eles têm. Vocês só estão contando história do irmão Brana. Eu não ouvi ninguém pregar a mensagem do irmão Brana, os selos. Eu estou sempre ouvindo alguém contar história da vida do irmão Brana. Mas a revelação dos selos está paralisada, eles não dão conta. E o que é que Deus teve que fazer? Até que aparecesse o ministério da esposa, Apocalipse 10, 8 a 11, ele teve que tratar com esses pregadores aí atrás. Eu estou falando 2 pregadores que são os principais do Brasil. Irmão Martins para trazer a mensagem, pastor Joaquim Gonçalves Silva para semear a mensagem no Brasil. Aconteceu, acabou. Você faz aquilo, acabou, o seu ministério terminou ali. Você já fez o que tinha que fazer. Ninguém vai fazer isso mais. Ninguém vai pregar para 7 nações vizinhas através do rádio mais. Pastor Joaquim Gonçalves já fez. E sabe o que era isso? Deus interferindo através daquele homem durante aquele espaço de tempo até o ano 2000. Estava interferindo. Mas aí vem a noiva, a esposa. Ela tem o assim diz o Senhor. Ela tem assim diz os selos. Assim diz os trovões. Assim diz William Brana. Ela tem o assim diz o Senhor. Pérgamo 56. É ela que tem. Eles têm, eles porque eles fazem parte dela, eles são os membros dela, da igreja, que ela é um subproduto dos selos. Ela tem que mostrar isso para o mundo no qual nós estamos vivendo hoje. Quando a gente pensa num quíntuplo aperfeiçoado pelo quíntuplo. Se você não tem a mensagem da noiva hoje, da esposa, você não tem perfeição, filho. Ah, eu tenho a mensagem de William Brana. Mensagem de William Brana, João comeu. Já viu na Bíblia? Apocalipse 10, 8, João comeu a mensagem de William Brana. Não foi todo mundo que comeu. Todo mundo pregou a primeira e segunda etapa. Evangelizou o Brasil e 7 nações vizinhas. Mas João comeu o livrinho. A esposa, ela agora é essa palavra, a esposa é esses selos. Ela é ele. Ele, Cristo é os selos. Ela hoje é os selos também, porque ela está submetida ao que diz o marido, a revelação, que é os selos. Amém. A gente pode pregar parecendo um doido, né? Você vê, mas as pessoas não conseguem ver. Elas não conseguem. Elas querem que hoje seja o quíntuplo através de William Brana. Não, filho, William Brana morreu, filho. Depois que Paulo, João morreram, o irmão Brana mostra, eles não tinham profetas.
Aí vão dizer, não, o profeta era Paulo. Paulo morreu, filho. Aí eles não tinham profeta, eles tinham mensageiros. E Deus interferiu como um pastor-chefe, como o principal pastor, na vida de cada um desses mensageiros, até que chegou os dias de Brana. A mesma coisa tem acontecido agora. Você tem que ter os olhos abertos para ver Deus outra vez ter interferido nesse espaço de tempo que a mensagem veio para o Brasil de 60 até 2000. Quando a mensagem vem para o Brasil, a irmã Brana parte em 65. Cadê o profeta? Ah, aqui está o profeta. Não, aqui está a mensagem dele. Aqui está a Bíblia. Mas os profetas partiram. Deus levantou outros. Os profetas partiram. Deus levantou mensageiros. Os mensageiros partiram. Por último, Deus levantou um profeta nos Estados Unidos. No entardecer haveria luz. Houve luz no entardecer. Zacarias 14, 6 e 7. Já cumpriu, filho. Hoje um homem só é Brana. Mas cadê? Aí você teria que falar assim, uma mensagem só. Porque já não cabe mais a um homem só. Um homem só foi no dia de Paulo. Depois que Paulo partiu, você já não pode mais falar, Paulo é um homem só. Porque aí vem outro, João foi um dos últimos apóstolos que partiram. E aí depois vem os mensageiros. Cada homem era um homem só na sua era. Aí veio William Brana, um homem só nos Estados Unidos. E aí passou esse espaço de tempo, a igreja da mensagem morta. Não tinha os selos, não tinha os trovões, não tinha a mensagem. Que eu vou ter que repetir isso outra vez. A mensagem do profeta. O que é a mensagem do profeta? Eles perderam. Agora, sim. Agora é o tempo da esposa. A esposa tem o assim, diz o Senhor. Aquilo que Brana disse, que era assim, diz o Senhor. Ele diz, a revelação deste selo é assim, diz o Senhor. Ela tem o assim, diz o Senhor, que os selos foram revelados. Amém? Já deu para entender? Nessa hora final, estou falando um pouquinho, porque estou percebendo que a mente está difícil para entender, as pessoas estão difíceis. Para essa hora final, você precisava ver Deus aperfeiçoando através do quíntuplo outra vez. Irmão Brana morreu, não tem mais profeta. Aí vem a esposa, é profeta, ó, o quíntuplo de volta. Ela tem o assim, diz o Senhor. Pérgamo 56, olha o quíntuplo de volta. No ano 2000, o quíntuplo estava de volta, porque aí tinha uma mensagem profética. Antes não, antes Deus estava interferindo através de 2 pregadores que valeu a pena trazer a mensagem e o outro semear a mensagem no Brasil e nas nações vizinhas, 7 nações vizinhas. Foi muito bom, mas acabou. Aí tem que completar. O aperfeiçoamento da igreja vem através do quíntuplo. Aperfeiçoado pelo quíntuplo. Vocês não podem dizer que vocês têm a mensagem perfeita sem a mensagem da esposa. Hoje é tempo da mensagem da esposa. Ela sabe quem ele é, que ele é os selos. Ela sabe qual é o nome dele, que é Brana, que é o novo nome. Ela sabe que um gentio levaria o seu nome. É ela que sabe. Ela que tem o assim, diz o Senhor. E eles não querem receber de maneira alguma. Mas o quíntuplo está completo agora. Depois que irmão Brana morreu, não tínhamos quíntuplo. Tem que entender isso. Irmão Brana partiu, não tínhamos quíntuplo, tínhamos a mensagem do quíntuplo. Quando Paulo e João morreram, não tínhamos quíntuplo, disse o próprio irmão Brana. Ele mostra que eles não eram profetas no meio das eras. Mas Paulo, e 7º anjo, é profeta. É isso que você precisa entender. Só isso é o suficiente para nosso aperfeiçoamento, para aperfeiçoarmos, sermos aperfeiçoados
pelo quíntuplo, pela mensagem de hoje. Obrigado, Senhor. Nós cremos na mensagem de Moisés, nós cremos na mensagem de Jesus, nós cremos na mensagem de Brana, mas nós cremos também na mensagem da esposa, Senhor. Que aquilo que o Senhor diz para a irmã Brana, não diga a ninguém, o Senhor diz para a esposa que ela tem o assíntio do Senhor. O Senhor diz para ela, diga agora. Não era para dizer nos dias do seu profeta, mas agora o Senhor diz, João, vai ao anjo, toma dele o livro e profetize a povos, reis, nações e línguas. Não é guardar, não, é profetizar, é entregar a mensagem. E a mensagem é para quem está vivo, e sempre é no país que Deus manifesta. Você está preocupado com o mundo inteiro, cada parte do mundo já foi evangelizada. Nós estamos vivendo nesta última parte do mundo, que o evangelho é o evangelho da noiva, da esposa de Cristo, que está sendo manifestado na terra nesse dia. Não por emoções, não por gritos, não por pulos, mas por revelação. Obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Para Cristo, posso ver em sua palavra, João está aqui, profetizando outra vez. Para casa agora vou, com Cristo irei morar, pois o meu Senhor em uma nuvem veio revelar. Abriu os 7 selos, revelou 7 trovões. Saiba, meu irmão, que seu novo nome é Brana. Ele está aqui profetizando as nações. Creia, meu irmão, este foi sempre o grande plano. Olha, a noiva vai passar outra vez, aqui no Brasil, falando em português. Os trovões soaram em 63, trazendo as vestimentas para a noiva do rei. Para Cristo, posso ver em sua palavra, João está aqui, profetizando outra vez. Para casa agora vou, com Cristo irei morar, pois o meu Senhor em uma nuvem veio revelar. Abriu os 7 selos, revelou 7 trovões. Saiba, meu irmão, que seu novo nome é Brana. Ele está aqui profetizando as nações. Creia, meu irmão, este foi sempre o grande plano. Olha, a noiva vai passar outra vez, aqui no Brasil, falando em português. Os trovões soaram em 63, trazendo as vestimentas para a noiva do rei. Trazendo as vestimentas para a noiva do rei.